Café Corporativo de hoje, vamos falar a respeito da educação no serviço público. É diferente e é bem interessante, você não pode perder. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha. Esquadrias e ferragens, desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje falando a respeito das escolas de gestão no governo, escolas de governo. No caso, nós vamos falar a respeito das escolas do Legislativo e a minha convidada é a minha amiga já há bastante tempo, a Nelly Castanheira. Seja bem-vindo ao canal 25, Nelly. Eu agradeço muito o convite de vocês, para minha satisfação estar aqui. A Nelly Castanheira ela é diretora acadêmica da Elecamp, que é a Escola Legislativa de Campinas, e ela também é presidente da APEL, que é a Associação Paulista das Escolas do Legislativo e Contas, e nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos, estávamos falando agora, já antes ainda daquele período de pandemia, né? Nós nos conhecemos muito provavelmente em 2018, e de lá para cá sempre mantivemos contato e conhecendo o trabalho dela e a importância desse trabalho de levar a educação para os colaboradores, para os servidores públicos. Me conta um pouco, Nelly, a respeito, então, do que é a Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo é um movimento que existe no Brasil há quase 3 décadas. Existe aí uma prerrogativa na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que os entes federados criarão as suas escolas de governo, e a Escola do Legislativo é a escola de governo do Legislativo, para capacitar servidores e aproveitar essa capacitação para fins de progressão de carreira. Então, ela foi criada lá no Senado Federal, a primeira escola do Legislativo foi criada no Senado Federal, há quase 3 décadas, e se difundiu pelo Brasil, né? A nossa Escola do Legislativo tem 12 anos, a Escola do Legislativo de Campinas foi criada em 2014, Sim. Momento em que eu passei no concurso da Câmara e ingressei na escola com a missão de fazer acontecer essa Escola do Legislativo lá em Campinas. Você já vinha com essa experiência antes? Não, eu tenho uma experiência na educação desde sempre, porque eu sou filha de pedagogos, passei no primeiro concurso público com 19 anos, mas eu não imaginava o que era Escola do Legislativo, então quando cheguei ali para mim foi um grande desafio também. E hoje você vê algum tipo de comportamento diferente do servidor daquilo que era em 2014, quando você chegou? Ah, sem dúvida. No caso de Campinas, por exemplo, em 2014 nós tivemos um concurso público muito grande lá, ingressaram mais de 170 servidores de carreira, né? Houve uma reforma administrativa na Câmara. E a Escola do Legislativo, ela é assim, antes e depois da Escola do Legislativo, porque a capacitação contínua dos servidores, um servidor público, quando ele ingressa no serviço público, ele estudou para o concurso público, mas depois ele precisa se familiarizar com o órgão para o qual ele passou no concurso, né? E as legislações, elas mudam também constantemente, então esse servidor precisa estar constantemente atualizado. Essa educação não é, então, só uma educação técnica e de leis, ela também traz o comportamental, o dia a dia, a rotina de uma Câmara Municipal, é isso? Sim, os servidores eles já entram com as suas qualificações ali, mas eles precisam estar constantemente atualizados. Então a Escola do Legislativo ela tem 3 principais frentes de atuação. A capacitação contínua dos servidores, especialmente os servidores de carreira, que muitas vezes vão passar 3, 4, 5 décadas, né? Agora com o advento aí da aposentadoria, a gente não sabe quanto que vai aposentar, né? Sim. Precisam estar atualizados, motivados para bem exercer suas funções.
A escola do Legislativo, ela trabalha com a capacitação também dos vereadores, dos assessores na mudança de legislatura, também para ambientar esses legisladores dentro do órgão, e trabalha com a comunidade, então aproximando a comunidade cada vez mais do poder legislativo, tratando temas de interesse público, e os programas de educação política e cidadã. Então a gente costuma dizer que a escola do Legislativo é também uma escola de democracia. Nelly, normalmente o cidadão comum, e aí eu me incluo, né? Quando a gente fala em padaria, a gente pensa que só tem padeiro. Quando pensa em escola, só tem professor. E quando fala em Câmara Municipal, a gente já imagina logo o vereador. Sim. E no máximo o assessor do vereador. Mas na realidade, uma Câmara Municipal ela tem uma quantidade muito grande de colaboradores ou de servidores, que é o nome correto. Sem dúvida. No caso de Campinas, nós estamos falando de uma cidade de 1.300.000 habitantes, Sim. 33 vereadores, então é uma Câmara Municipal que praticamente tem um porte de assembleia, né? Não é a realidade da maioria dos municípios paulistas, mas existe um orçamento para ser administrado dentro de uma Câmara Municipal, né? As pessoas elas têm pouco conhecimento a respeito disso, estuda lá no ensino fundamental, mas fica muito en passant ali o que é legislativo, o que é executivo, o que é judiciário. São 3 poderes totalmente independentes, harmônicos entre si, mas o legislativo ele tem o seu orçamento, né, que vem do 10º da prefeitura, então precisa de um corpo técnico para administrar todo esse orçamento e permitir que o vereador desenvolva bem a sua função ali para a qual foi eleito, né? E você tem, de uma maneira geral, você tem no Legislativo, você tem diversos tipos de servidores. Imagino que tem aquele concursado, Sim. Você tem o cargo de confiança e você tem o eleito. Isso. No mínimo 3, né? Não sei se eu estou esquecendo de algum. As câmaras municipais também têm, muitas vezes, estagiários, tem jovens aprendizes, o caso de Campinas, né? Para que eles tenham ali a experiência também, tá iniciando no mercado de trabalho, para que tenham a experiência de uma faceta de órgão público, né? Sim. Então, isso Campinas contempla todos esses campos aí que você mencionou, além de estagiários e jovens aprendizes. E tem os terceiros também, que são tem aqueles colaboradores também, terceirizados. Exatamente. Alguns contratos são terceirizados no serviço público de maneira geral e na Câmara não é diferente. E os servidores, eles aceitam bem esse recurso da escola? Ou seja, é tudo muito bem aceito pelo servidor? Sim, eu costumo dizer que uma escola do Legislativo, quem ganha com a criação de uma escola do Legislativo é o município como um todo. Então, todos os agentes ganham, né? O servidor, porque vai estar constantemente capacitado. Como eu falei, existe lá a prerrogativa da Constituição Federal. Essa capacitação ela é aproveitada para fins de carreira, para progressão de carreira do servidor. E a população ganha muito com uma escola do Legislativo, porque a escola do Legislativo ela é o elo de ligação do poder, não do vereador, porque o vereador tem ali as suas bases, a sua atuação diretamente com a população. Sim. Mas do poder legislativo com a população. Então, aproximando cada vez mais, desmistificando esse espaço, mostrando para a população em que momento eles podem participar do processo legislativo, numa audiência pública. Então, o Poder Legislativo tem nomenclaturas e procedimentos muito robustos e precisa de uma escola do Legislativo para desmistificar essa linguagem, para a população se sentir cada vez mais acolhida na casa do povo. As pessoas dizem que a Câmara é a casa do povo, a pessoa precisa se sentir à vontade na casa do povo. Muito bom. Nelly, eu quero falar sobre a APEL, que daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai contar essa história de como você chegou à presidência da APEL. Mas antes disso, vamos fazer um intervalinho, porque a gente também tem que trazer a dica de segurança do Grupo Ethics e, na sequência, tem muita história ainda para a Nelly contar. Tudo bem? Perfeito. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre a mudança de hábito no uso do seu aplicativo GPS. Um erro fatal ainda é cometido pela grande maioria dos motoristas no uso dos aplicativos. Em casos de assalto,
em que o criminoso leva o veículo, é muito comum também que ele leve seu celular que está no carro e o controle do portão da sua residência do quebra-sol. Essa combinação cria uma situação extremamente perigosa. Com acesso ao celular e o aplicativo de GPS, os criminosos podem localizar facilmente o endereço salvo como casa e se dirigir para a sua residência enquanto você está ocupado registrando a ocorrência policial e tomando as providências. Ao chegar ao local, eles podem acionar o controle do portão. Muitas vezes seus familiares acreditam que é você chegando e coloca todos em situação de risco. Nossa dica de segurança de hoje é alterar imediatamente o endereço salvo como casa em seu aplicativo GPS. Segue algumas opções simples que podem ajudar a despistar os meliantes. Salve o endereço de uma rua próxima à sua residência e não exatamente ela. Troque o nome casa por outro, como, por exemplo, clínica veterinária, padaria, oficina ou qualquer outro nome neutro. Essas pequenas mudanças podem dificultar e atrasar a ação dos criminosos. Aumentando a segurança de sua família, também nos detalhes. Revise hoje mesmo as configurações do seu GPS. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com a Nelly Castanheira, ela que é diretora da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Campinas e também presidente da APEL, que é a Associação Paulista que reúne todas as escolas do Legislativo. Nelly, eu fiquei interessado em saber como que surge a APEL. Me parece que ela tem 10 anos já, né? É isso? Vai fazer 10 anos. Surgiu em 2017. 2017, já estamos perto de fazer 10 Sim. anos. E de lá para cá houve um aumento volumoso do número de escolas do Legislativo aqui no estado de São Paulo, é isso mesmo? Sim. E hoje você é presidente da Sou a APEL. presidente. Me conta um pouco mais sobre a associação. Existe a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, que tem mais de 2 décadas, e em 2017 foi criada a Associação Paulista de Escolas do Legislativo. A Elecamp já existia, né? Foi de 2014. O ano passado eu fui convidada para assumir a presidência dessa associação, fui eleita por aclamação num encontro que fizemos na cidade de Montemor, e com a missão de difundir escolas do Legislativo pelo estado de São Paulo todo, fortalecer cada vez mais as escolas já criadas, né? Nós temos hoje mais de 100 escolas do Legislativo e a gente recebe, em Campinas eu recebi mais de 40 visitas técnicas o ano passado e nesse primeiro bimestre Sim. eu já recebi mais de 10 visitas técnicas de câmaras do estado de São Paulo, buscando conhecimento de o que é uma escola do Legislativo, como pode ser criada a escola do Legislativo em suas câmaras. Inclusive, nós temos amanhã, que vai ser dia 18, a inauguração de uma câmara, de uma escola do Legislativo na Câmara Municipal da cidade de Luiz Antônio, Luiz Antônio, que é exatamente. pertinho de Ribeirão Preto, né? Sim. Luiz Antônio esteve em Campinas Sim. visitando, participaram aí dos últimos encontros da APEL, mesmo sem a escola constituída, já entraram na rede colaborativa, né, no intercâmbio entre essas escolas, entre as câmaras, e agora a gente vai ter a honra de ir lá inaugurar essa escola do Legislativo em Luiz Antônio, que eu tenho certeza que vai ser um marco para a cidade. Eu estou convidado, eu vou para lá também, Sim. que a gente vai se encontrar lá. E na sexta-feira agora você tem também um evento na Câmara de Barueri, é isso? 17º encontro da APEL vai acontecer lá na Câmara de Barueri o dia todo. A expectativa é que a gente tenha lá mais de 200 pessoas nesse dia, de câmaras do estado de São Paulo todo. Nós faremos lá um laboratório de educação legislativa,
Teremos a participação da presidente do Tribunal de Contas, falando sobre a importância também de escolas do Legislativo, para aproximação da população, para a elevação dos índices de controle externo, né, de efetividade. Então, a gente está com uma expectativa muito grande para esse encontro. Muito bom. Quando você fala em escolas de governo, você está falando bastante a respeito do Legislativo, porque é a sua atuação. Mas a escola de governo ela pode estar, então, tanto no Judiciário quanto no Executivo. Sim. E nas autarquias, imagino? Sim, em iniciativas mais modestas nas autarquias, normalmente elas se apropriam ali, elas fazem uso das escolas de governo do Executivo ou do Legislativo, né? No caso da nossa escola, até por Campinas ser uma região metropolitana, sim, tem muitas ações que a gente oferece para toda a região. Então, a gente oferece que todos os servidores públicos, porque a gente entende que servidores públicos capacitados, antenados e discutindo temas de interesse público, é sempre dinheiro bem gasto, bem investido. Uhum. Traz também, acontece de escolas de um órgão trazer público, trazer até o próprio cidadão contribuinte para dentro desses eventos ou não? É exclusivamente para servidores? Não, tem temas que são de interesse para público externo, alguns deles para público externo. Nós faremos, por exemplo, agora, no dia 26 de março, nós criamos um grande seminário em Campinas que vai tratar da violência de gênero, né? Nós temos aí uns números alarmantes de violência contra as mulheres e violência de gênero de maneira geral. Então nós vamos trazer ali especialistas, parcerias que nós fizemos aí com o Tribunal de Contas, com o OAB, com a Polícia Civil, com a própria prefeitura do município de Campinas, e todo o entorno, toda a região está convidada para participar desse encontro que vai acontecer lá no dia 26 de março, no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Então, quer dizer, próxima semana já tem isso. Sim, a gente entende que é um tema que nós não gostaríamos de estar falando sobre isso, né? Mas é necessário que se fale, porque os números são alarmantes e a gente precisa discutir, levar conhecimento para definir em conjunto, regionalmente, estadualmente, a nível nacional, políticas públicas para enfrentar esses números tão alarmantes. Ok, então a população, de uma maneira geral, também está inserida nesse trabalho, nesse movimento. Quando se fala em escolas de gestão, saindo um pouquinho do legislativo, indo para o executivo, para o judiciário, o movimento também está nessa proporção? Olha, as escolas de governo do executivo e do judiciário, elas já são até inclusive mais consolidadas do que a do legislativo. A do legislativo é mais recente, porque é um poder que historicamente tem uma imagem um pouco arranhada diante da população, digamos assim. Então é um movimento mais recente de escolas do legislativo, mas que é exponencial. Então, assim, de quando eu assumi a presidência da APEL, por exemplo, nós devemos ter inaugurado mais de 30 escolas em menos de um ano. Tá, e esse movimento, a tendência é que chegue a todas as câmaras municipais. Sim, a gente vai trabalhar para isso, né? 645 municípios no estado de São Paulo. Nós temos hoje pouco mais de 100, então tem um vasto campo aí para se trabalhar. E eu tive a oportunidade de conhecer também pessoas que representam a Associação Brasileira das Escolas. Sim. Você tem ideia do número de escolas do Legislativo que existem hoje no país? Eu faço parte da diretoria também da Associação Brasileira, sou do Conselho Fiscal. Nós temos mais de 500 escolas do Legislativo no Brasil. E eu fico imaginando também que um jovem, quando ele entra no serviço privado, na iniciativa privada, ele entra numa empresa de engenharia, muitas vezes como estagiário, não necessariamente técnico, correto? Sim. Ele entra como estagiário administrativo, mas daí ele vai conhecendo a engenharia e acaba se interessando por ela. E assim vale para qualquer outra área também. Muitos de nós somos influenciados para escolher uma profissão de acordo com o acaso, onde a gente começou a trabalhar. Imagino que isso aconteça também no poder público, quer dizer, aquela pessoa que não sonhou em ser um servidor, num determinado momento, ao conhecer o serviço público, ao entender o que tem de interessante ali também, né, não só na questão
contratual, mas acima de tudo no aprendizado, ele acaba enveredando para aquela área. As experiências é que precisam ser proporcionadas a esses jovens, né? Seja para servidores de carreira, eu tenho um exemplo em casa. O meu filho foi estagiário do Tribunal de Justiça no ensino médio e lá optou por fazer direito. Então, foi a experiência que ele teve. Os jovens parlamentares que trabalham, têm a experiência ali nos programas que a gente tem, inúmeros programas de educação política e cidadã, vão pegar gosto pela política e tem muitos deles que já manifestam interesse em seguir carreira pública, como vereadores, enfim. Muito bom. Nelly Castanheira, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. A gente conversou bastante, teria muito ainda a conversar com ela, mas infelizmente o tempo é curto e então já fica um convite para você retornar numa próxima oportunidade para falar mais. Agradeço imensamente o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Ok, você que está em casa, acompanhe aqui os nossos comerciais, mas fique com a gente, porque eu volto daqui a pouco com mais cafeína. Na correria do dia a dia, praticidade é tudo. E aqui na Maria Lavadeira e Maria Express, você escolhe a melhor forma de cuidar das suas roupas. Prefere autonomia, rapidez e economia? Com o autoatendimento da Maria Express, você lava e seca suas roupas em até 75 minutos, de forma fácil e prática. Agora, se quiser conforto total, a Maria Lavadeira cuida de tudo para você. Buscamos, lavamos, entregamos e garantimos a qualidade que você já conhece. Maria Lavadeira e Maria Express. Um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha. Há 50 anos no mercado, a Piovesan Center Fecha é sinônimo de tradição e qualidade em Jundiaí região. Somos especialistas em fechaduras, portas, janelas e esquadrias de alumínio, com opções que vão dos modelos mais simples aos acabamentos sofisticados e personalizados. Visite nossas unidades em Jundiaí, na Avenida 23 de Maio, 120, ou em Várzea Paulista, na Fernão Dias Paes Leme, 2366. E encontre a solução ideal para o seu projeto. Piovesan Center Fecha. Qualidade, confiança e satisfação. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando a respeito das escolas do Legislativo e da importância deste trabalho para o servidor. Muitas vezes o cidadão ele tem uma falsa percepção de que servidor público se acomoda na profissão, num concurso público, numa carreira. Mas olha, eu conheço muitas pessoas, muitos servidores públicos que são meus amigos pessoais, mas não dependendo dessa bolha minha, eu posso dizer que quando eu também transito pelas empresas, os órgãos públicos, eu percebo muita gente querendo estudar, querendo trabalhar, querendo inovar, querendo fazer algo de maneira mais fácil, mais objetiva, mais correta e, acima de tudo, de uma maneira que chegue no cidadão, no contribuinte, de uma maneira também mais qualificada. Então, essa falsa ideia de que o servidor não trabalha, ela precisa ser superada, e a forma de superar isso é através de educação, sim. O servidor público, ele não só precisa ser qualificado e se qualificar, mas ele, acima de tudo, ele quer. Então, vem aqui o nosso incentivo do Café Corporativo para que mais escolas de governo sejam criadas nos 3 poderes e que o servidor cada vez mais aproveite essa oportunidade. O Café Corporativo é uma iniciativa que vem também para incentivar as pessoas a crescerem e, assim como na iniciativa privada, busca fazer isso também no poder público. Café Corporativo aqui no canal 25, todas as terças-feiras, 21 horas, no YouTube também, no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, para que você possa ter um acervo das nossas entrevistas. E eu já te convido a estar conosco na próxima semana para mais uma entrevista, porque afinal, Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix.
Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens, desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.